e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os elementos que compõem a ordem democrática. Vamos lá? Primeiro nós vamos ver como e para que se estabelece um governo democrático. O que significa dizer, por exemplo, que o Brasil é uma democracia? No primeiro momento, talvez seja possível dizer que o Brasil é uma democracia porque elegemos nossos governantes, porque os direitos dos cidadãos brasileiros são estabelecidos por leis que também os garantem, porque, ao menos em tese, somos todos iguais perante as leis, porque existe liberdade de imprensa, liberdade de expressão e vários outros direitos constituídos. A democracia. O aspecto formal da democracia constitui-se no conjunto das instituições características desse regime político. Entre eles, a gente pode destacar eleições livres, o voto secreto e universal, a autonomia dos poderes, do Estado, o executivo, o legislativo, o judiciário, a existência de mais de um partido político e a liberdade de pensamento, expressão e associação. Em outras palavras, estamos nos referindo às regras do jogo democrático, ao estabelecimento dos meios pelos quais a democracia é posta em prática. Vamos lembrar que durante o período de ditadura militar, só podiam existir dois partidos, o Brasil adotava aí o bipartidarismo, não existia liberdade de expressão, não existia liberdade de associação e vários outros direitos constitucionais foram cassados. Já o aspecto substancial é aquele que se refere aos resultados do processo, a fins de serem alcançados. Aqui a gente pode destacar, em primeiro lugar, a existência efetiva, e não somente em tese, da igualdade jurídica e política dos cidadãos. Ao mesmo tempo, deve-se levar em conta também as desigualdades econômicas, que devem ser as menores possíveis. A democracia e o Estado de Direito. Atingir uma democracia substancial não é possível, a partir do momento em que se respeitam as regras do jogo. Nesse sentido, antes de mais nada, a democracia pressupõe a existência de um Estado de Direito, ou seja, sempre o respeito às leis, das quais a principal é a Constituição do país. Além disso, é fundamental a autonomia dos poderes. Uma das características do autoritarismo e da ditadura é a submissão dos poderes legislativo e judiciário ao executivo. Dentro da democracia, o que é público e o que é privado? É particularmente importante observar o respeito à res publica, lá do latim, a coisa pública. O que não se pode se sujeitar a interesses privados ou particulares. Por isso, o poder político deve ser exercido de modo institucional e não pessoal. Quem está no poder encontra-se nessa posição enquanto representante do povo. Ele não é dono do poder, sua posição é transitória, ela será ocupada também por outras pessoas, pois está estabelecida a rotatividade do exercício do poder. Ou seja, quando uma pessoa é eleita, ela está exercendo um cargo público, ela está gerindo a coisa pública, a res pública. E aquele cargo, ele deve atingir, ele deve se direcionar aos interesses do povo, aos interesses da nação, ao interesse do município, ao interesse do seu estado, sua unidade federativa. Não pode jamais que os interesses privados, os interesses particulares se sobressaiam. Por isso é muito importante a rotatividade do poder. A sociedade civil. A multiplicação dos órgãos representativos da sociedade civil, ou seja, de quem não está nas instâncias governamentais, amplia e aprofunda o regime democrático na medida em que ativa as formas de participação popular. E é isso que faz a democracia um regime que não tem apenas um único centro, mas cujo poder ele se irradia por diversas alas da sociedade. Nesse sentido, são fundamentais as organizações, ocasionais ou permanentes, que representam o interesse de setores da coletividade. Esse é o caso da associação de bairros, dos mutirões, grupos contra a violência, grupos ecológicos, ao lado de outras importantes instituições, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação de Imprensa, os partidos políticos, os sindicatos, as ONGs também. A difusão de poderes, ela dá condições para melhor cumprimento da vontade geral, bem como o controle dos abusos e das arbitrariedades. Ao mesmo tempo,
colabora com a transparência das ações nas diversas instâncias de poder. É importante que a sociedade civil ela se envolva nesse processo democrático, ainda que não seja, né, como somente, né, como eleitor ou somente como concorrente a um cargo público. Os fatores que limitam a concretização de um projeto democrático. A gente tem a questão da especialidade, a burocracia e a lentidão do processo. Vamos dar maior destaque aí à burocracia, que acaba fazendo com que todos os processos sejam muito morosos, muito lentos, né, e de certa forma muito ineficientes. Essa questão dessa burocracia, né, essas amarras, né, que o Estado, né, algum órgão, né, impõe, acabam dificultando muito as coisas, né? Por exemplo, a construção de uma escola, né, podia, né, ser separada uma verba, ser votada e pronto. Mas aí você passa por vários processos, né, várias licitações, várias apreciações desse processo, e isso acaba se tornando um processo um pouco burocrático demais. Isso acaba interferindo na eficiência. Vamos analisar um pouco a charge da Matilda agora. É uma charge do Quino, né, onde ela coloca, se debruça aí sobre a reflexão, né, do termo democracia, né. Aí ela coloca assim, democrática, né, do grego, demoskratia, né, é o poder exercido pelo povo, né, o povo exerce a soberania. Aí a Matilda, ela olha aquele significado no dicionário e não consegue parar de rir. Ela não consegue acreditar naquilo, né? E fica rindo, né? Esse humor ácido do Quino, né? Da Matilda, porque nem sempre a democracia representa essa soberania do povo, nem sempre a vontade do povo está expressa ali. O que seria essa democracia representativa? O modelo de democracia, né, representativa significa, né, que o povo delega o seu poder de decisão a outras poucas pessoas que deverão tomar essas decisões por eles, né? Irá depender de cada político profissional, né, considera melhor para a cidade, para o estado ou para o país. Esse modelo ele tem vários princípios, sendo algum deles o sufrágio universal, que é o direito ao voto total e irrestrito a todos os cidadãos no Brasil, né? Esse direito, ele, convém lembrar que ele é opcional, né? Ele é facultativo para jovens maiores de 18 anos e também, né, para cidadãos acima dos 70, embora ele seja obrigatório a partir dos 18 anos. A observância constitucional, né, a igualdade de todos perante a lei, né, mandatos eletivos com temporalidade definida, né, no Brasil de 4 em 4 anos, né, para cargos do executivo e da maioria do legislativo, exceto os senadores, né, que exercem esse cargo por 8 anos. Essa alternância é muito importante para que você mantenha essa ordem democrática, né? Se você acha lá que o seu eleito não está fazendo um bom trabalho, né, nas próximas eleições você vota em outro candidato. Numa democracia representativa, o instrumento normalmente mais utilizado é o voto, né? E o objetivo principal é que os cidadãos tenham o direito de escolher quem vai ocupar determinado cargo eletivo. A cidadania, né, portanto, ela é exercida em grande parte por meio desse voto universal, quando todo e qualquer cidadão tem o direito de votar, independente do gênero, da cor, do credo, da idade, da escolaridade, da sua renda, né? E esse voto vai para um representante, uma pessoa que se dispõe a levar propostas, soluções, discussões da sociedade para o local oficial de deliberação, que seria, né, uma Câmara de Vereadores ou dos deputados, né? Por exemplo, então nesse sistema a gente elege os nossos representantes e lá eles vão representar os nossos interesses. É a questão da representatividade, né? Nós somos uma democracia, o Brasil, a República Federativa do Brasil é uma democracia representativa. Nós votamos e através do nosso voto a gente escolhe os nossos representantes que vão lá legislar pela gente, vão lá defender os nossos interesses nas instâncias das quais eles foram eleitas. Vamos exercitar um pouquinho do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? O artigo, né, 6º são aí a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança e a previdência social, a proteção à maternidade e a instância à assistência aos desamparados, né, na forma dessa Constituição.
Assinale a alternativa que completa de maneira correta a lacuna do texto acima. Letra A, direitos civis. Letra B, direitos políticos. Letra C, direitos sociais. Letra D, direitos do homem. Ou letra E, direitos naturais. Então, vamos lá conferir a resposta. A resposta correta é a letra A, direitos civis, né, que são assegurados aí pela Constituição de 1988 no Brasil, a chamada Constituição Cidadã, né, que nos assegura aí direito à educação, à saúde, à alimentação, à moradia. Então, vamos lá, mais uma questão, né, a questão do Enem 2020. Numa democracia representativa, como é o Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito das questões da máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para as opções, né, que reflitam a vontade do povo. Nessa perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos... Pense na resposta aí. Letra A, fóruns sociais. Letra B, partidos políticos. Letra C, conselhos federais. Letra D, entidades de classe. Ou letra E, organizações não governamentais. Vamos lá, pensando um pouquinho na resposta. E a resposta correta é a letra B, partidos políticos. Então, a gente observou hoje que vários elementos compõem, né, a ordem democrática. São vários elementos que mantêm essa ordem, né? Entre eles, né, a gente pode citar também o habeas corpus, né, que não precisa, né, não tem necessidade aí de ser impetrado por um advogado, né, e que garante a sua liberdade, né, diante de uma prisão arbitrária, por exemplo. O habeas corpus, por exemplo, ele foi negado, né, no Brasil, lá no AI-5, né, durante o período da ditadura militar, o período de maior radicalidade do regime militar no Brasil. E a gente observa que a Constituição de 1988, ela devolve, né, ela instaura ali perante a lei, né, a gente viu na aula de hoje que a máxima lei, né, é a Constituição do país, né, a Constituição Federal, e está lá garantidos os nossos direitos civis. Todos esses elementos que garantem essa nossa ordem democrática, né, que garante o funcionamento desse sistema, né, chamado de democracia. Claro, né, que existem alguns problemas no regime democrático, principalmente quando a gente fala do Brasil, especialmente a questão das desigualdades sociais, né, que são muito latentes no Brasil e que não deveriam existir de forma tão expressiva. Mas, de qualquer forma, né, vivemos aí numa grande democracia. Por hoje é só. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau!